Então, vamos dar sequência, vamos falar sobre o time shifting. O que seria o time shifting? A gente explica, né? Eu expliquei também lá naquele minicurso. Então, se você quiser entender em detalhes, recomendo que você assista o minicurso, tá bem? Coloca lá de novo a velocidade 2x e manda bala. Basicamente, então, resumindo, o que é o objetivo do time shift? É a gente fazer com que, deslocar o consumo, né, na linha do tempo. Então, eu vou pegar aquele consumo que eu teria à noite, por exemplo, no nosso caso aqui do sistema do grupo A, o meu consumo no horário ponta, e vou trazer esse consumo para o meu horário fora ponta. Como que eu faço isso, Marcelo? Basicamente, eu carrego a bateria no horário fora ponta e descarrego a bateria no horário ponta, né? Basicamente, resumindo, o time shifting é isso. Então vamos ver como que a gente pegaria agora esse negócio do grupo A, né, que a gente criou no vídeo passado, e vamos colocar ele para time shifting. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Show de bola. Então vamos lá, eu estou aqui com aquele negócio que a gente criou do grupo A, então vamos só recapitular. Ele é um A verde, né? Então ele tem um consumo fora a ponta de 2.000 e um consumo na ponta de 500 kW. Então o que é o nosso objetivo aqui? Vamos fazer um estudo o primeiro estudo nosso eu vou pegar esses 500 kW, então eu vou armazenar ele em bateria, tá? E vou descarregar ele à noite. Então vamos partir do primeiro estudo aqui, né? Eu tenho 500 kW de consumo durante um mês, esse consumo não é diário. Então eu não preciso de uma bateria de 500 kWh. Então eu vou precisar de uma bateria que consiga entregar este valor, né, esse 500 kWh durante todo o mês. Então vamos lá. Vamos vir aqui, a gente já colocou para dimensionamento híbrido. O que eu vou fazer aqui então? Como eu estou falando de time shifting, eu vou configurar aqui, ó, o que eu quero? Olha a informação que eu vou colocar. Eu quero que 100% do meu consumo ponta, então aqui, ó, alterar percentual, a gente está falando de percentual. 100% do meu consumo ponta seja feito time shifting. Então o Lubic vai dimensionar uma bateria que consiga fazer 100% do consumo ponta de time shifting. Então vamos lá? Então, o que ele considerou aqui? Eu quero um time shift 100% e todas essas informações aqui da bateria, bem? Que a gente já tinha configurado lá no vídeo passado. O que a gente vai ver aqui agora? Ó, em define o sistema. Então, a gente já tem aqui a informação de geração, que a gente já está acostumado, e aqui a gente traz, ó, informação da bateria. O que o Luvic me falou? Eu preciso de uma bateria de 74,65 kWh. Pô, Marcelo, mas essa bateria é muito grande. Porque a gente está imaginando aqui que é uma bateria de 74,5 kWh, ou seja, eu teria diariamente 74 kW para descarregar. O meu consumo ponta é 500 kW, em 5, 6 dias, com essa bateria 74, eu já supri todo esse consumo, né? Não tem muita lógica. Por que o Luvic colocou uma bateria tão grande aqui nesse primeiro dimensionamento? Porque a gente leva em consideração o C-rate da bateria. A gente sabe, durante o nosso dimensionamento, que a demanda contratada é de 30 kW. Então, como a gente não sabe aqui nesse momento o memorial de cálculo, o memorial de massa, de consumo dessa unidade, eu assumo que no horário ponta eu vou poder descarregar, eu vou precisar que essa bateria me forneça 30 kW de potência. Para ela me fornecer 30 kW de potência com o seu rate de meio, ela precisa ter 60 kWh de capacidade. Mas por que aqui deu 74? Porque aqui tem as perdas, tem o DOD, todas aquelas informações que a gente colocou na tela anterior, né? Então, deu uma bateria muito grande aqui porque a gente está considerando a demanda contratada, né? Então vamos lá, só vamos entender aqui então. O Lubic dimensionou 74 kW de bateria baseado na demanda, na potência que você precisa suprir, porque eu estou fazendo aqui 100% de time shifting. O que vai ter aqui na vale de geração? Vamos entender aqui. O Luvic vai mostrar para a gente aquela tabela que vocês já estão acostumados. O que a gente tem de novo aqui nessa tabela? A gente tem essa coluninha aqui, bateria. O que essa coluninha de bateria me mostra? Uma primeira informação aqui, ó, SOH. O que é o SOH? O State of Health, ou seja, qual que é o estado de saúde dessa bateria, quão saudável ela está. Lá naquele mini curso que eu já falei para vocês, a gente explica o que é esse State of Health. E lá vocês vão entender, né, que a bateria ela vai perdendo saúde conforme a gente vai ciclando ela. Então veja bem, conforme aquelas configurações que a gente colocou lá nas entradas do dimensionamento, essa bateria está perdendo aqui quase que 2% de saúde anualmente, né? Então ela vai perdendo aqui o seu SOH anualmente, até chegar um momento que ela chega no seu final de vida útil. Ou seja, quando ela passa na linha dos 70%, ela já chega no final de vida útil. Ela vai continuar funcionando, Marcelo? Vai, mas não mais com aquela capacidade que ela teria de uma bateria nova, tá?
Então, neste momento aqui de final de vida útil, é que se você configurou aquele percentual de OPEX lá, aqui o Luvic vai adicionar neste mês exatamente onde aconteceu isso, né? Vamos ver o mês que aconteceu isso, aqui. No mês 205 de operação do sistema, aqui ele vai colocar o custo de OPEX. Então, a gente vai ver que talvez nesse mês aqui a gente não teria uma economia, teria um prejuízo aqui, porque eu teria que trocar essa bateria, né? Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Então vamos abrir aqui o primeiro mês de operação da bateria aqui. Olha que legal no meu consumo hora ponta, aqui a gente está falando de grupo A, né? Tá zero. Por que que tá zero? Porque agora eu não consumo mais nada, eu não puxo nada da rede, eu não compro nada da rede no horário ponta. Por quê? Porque eu estou carregando uma bateria no horário fora ponta e descarregando essa bateria aqui no meu horário de ponta. Então eu não tenho mais consumo hora ponta. Mas essa minha bateria é muito grande, Marcelo. Aqui o meu consumo hora ponta era só 500 kW. Olha que interessante aqui. Eu tenho aqui eu estou guardando 2.057 kW na bateria. Mas eu só uso 500 no meu horário ponta. O que ele está fazendo com o resto? Ele está injetando na rede, nesse nosso cenário aqui, e você está acumulando crédito desse excedente aí de rede, certo? Então é basicamente isso que a gente vai conseguir ver aqui nessa tabela. E aí essas informações que ele dá aqui de economia e tudo mais é considerando essa ciclagem da bateria, tá bem? Então a gente leva toda a lógica da bateria aqui nesse cálculo de economia. Então vocês já estão acostumados. Coloca aqui quanto que seria o valor dessa proposta, você vai ter as informações de payback, retorno de investimento. Mas eu acho que esse não está muito legal, por quê? Porque é uma bateria muito grande. O que a gente poderia entender aqui então? Aí agora, de novo, é uma venda, a gente falou muito disso lá no minicurso, a venda de sistema híbrido é uma venda técnica. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu peguei o memorial de massa desse meu cliente do grupo A, analisei e eu descobri o seguinte, durante o horário ponta, ele na média, ele fica com uma demanda muito baixa, uma potência muito baixa. Em poucos momentos só ele dá alguns picos de potência que ele chega lá nos seus 20 kW de potência e tudo mais. Então, eu analisei tudo isso. Então, não faz sentido eu ter uma bateria tão grande assim para suprir o ponta. O que eu poderia fazer? Eu poderia colocar uma bateria menor, que vai ficar descarregando durante o horário ponta. E na hora que ele dá aqueles picos de potência, que ele precisa de mais energia, ele vai puxar da rede. Ele é um sistema on-grid, está conectado na rede, ele vai puxar aquele pico da rede. E a bateria vai ficar constante fornecendo uma energia para ele. Então vamos entender essa lógica. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou alterar essa bateria. Eu não preciso de uma bateria desse tamanho que o Luvic mencionou. Eu vou clicar aqui em alterar. E olha o que ele já me mostrou aqui. Para mim, o meu consumo ponta média diário é 16 kW por dia. Lembra, 500 kW que eu coloquei lá é o meu consumo mensal. Então eu teria aqui um consumo diário. E aí o Luvic já me falou o seguinte, com base em todas aquelas perdas de DOD e tudo que você falou, uma bateria de 20 kWh, um banco de baterias de 20 kWh, com o C-rate de meio, atenderia esse teu consumo ponta, né? O teu volume de energia que você consome, não atenderia os picos de demanda que você precisa. Mas a gente entendeu aqui que esses picos de demanda a gente vai puxar da rede, não preciso que a bateria forneça. Então, vou clicar aqui, quero usar essa bateria. O que o Luvic vai fazer? Copiar essas informações daqui e jogar para cá. Ele copiou daqui e jogou para cá. Só que agora que a gente precisa entender uma coisa. Se eu coloquei essa bateria menor e eu vou ter esses picos de consumo, nos momentos no meu consumo ponta, onde eu passo da potência máxima que essa bateria poderia me entregar, né? Marcelo, qual que é a potência máxima? É a capacidade da bateria pelo C-rate, a gente explica lá naquela aula. Então, essa bateria aqui, ela conseguiria me entregar no máximo 10 kW de potência. Então, no momento de ponta que eu passo desses 10 kW de potência, eu vou puxar da rede. Então, vocês conseguem entender que eu não vou ter 100% de consumo simultâneo? Isso é importante, a gente precisa entender, olhar para a bateria agora aqui no time shift, como se fosse um gerador, ou seja, um sistema fotovoltaico instalado injetando energia à noite. Então, na hora que a bateria estiver descarregando, parte dela pode estar sendo consumida de forma simultânea e parte não. Nesse nosso cenário aqui, não vai ser todo o consumo dela que vai ser simultâneo, porque parte eu vou puxar da rede. Então, o que eu vou colocar aqui? Essa bateria, na hora que eu estou descarregando ela lá no meu horário ponta, 80% dela vai ser consumida de forma simultânea, 20% não vai ser consumido de forma simultânea. Então, 20%, o que o Luvic vai fazer? Vai injetar na rede. Tá bem? Isso aqui é uma dúvida muito comum que já me perguntaram, que é assim, a bateria no horário ponta a gente pode configurar, lá no nosso minicurso, na aula 3, foi muito legal, que a gente junto com a Solax mostrou como configura isso no inversor. A gente pode configurar o inversor para quê? Para na hora que chegar
no horário específico, que é o meu horário de ponta, ele começa a descarregar a bateria. Então fala, ó, a hora que chegar, por exemplo, 6h30, 18h30, você começa a descarregar a bateria para mim, numa determinada corrente. Então a gente configura tudo isso lá no inversor. E eu começo a descarregar a bateria. Então na hora que eu estou descarregando a bateria, se eu tiver carga ligada naquele momento, eu tenho consumo simultâneo. Se eu não tenho carga ligada naquele momento, ele vai injetar na rede. Tá? Então a gente tem que entender que esse momento de descarga da bateria é como se fosse o nosso sistema lá no horário fora ponta. Então eu tenho geração e eu posso ter consumo simultâneo ou não. Mas também a gente pode configurar o inversor para quê? Para a hora que ele chegar no momento do time shift, ele não sai descarregando a bateria, ele fica ali, a hora que tiver carga, eu entrego essa energia para essa carga. A hora que tiver carga, eu entrego a energia para essa carga. É uma outra forma de trabalhar. Então, se for nesse momento, se tiver carga, eu entrego a energia, se tiver carga, eu entrego a energia, vocês concordam que eu vou ter um percentual de simultaneidade de 100%? Porque eu vou descarregar só quando eu tiver carga, então eu nunca vou injetar nada na rede. Este cenário que eu estou fazendo aqui é diferente. Eu estou falando para ele que na hora que chegar às 6 horas da tarde, você começa a descarregar a bateria e vai, tendo carga ou não tendo carga. Então, nesse meu caso, eu simulei que 80% aqui vai ser consumo simultâneo. E vou salvar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Ele me mostrou, ele alterou a bateria, tá? E olha que legal, ele mostrou alguns alertas para mim. Ele falou assim, ó, presta atenção. Isso aqui a gente colocou assim exatamente para você prestar atenção. Preste atenção, esta bateria, ela não vai conseguir atender lá a sua demanda. Então, se você deixar ela ligada lá para atender tudo, ela vai estourar teu C-rate, ela vai estourar teu C-rate de pico. Tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui de novo? Eu vou entrar de novo e vou confirmar para ele. Eu deixei assim porque eu quero que você entre e confirme novamente. Não, eu vou configurar no meu inversor que ela só vai entregar 0,5 de C-rate. Tá bem? Então, eu vou trabalhar isso no meu inversor. Então, a gente tem aqui agora tudo configurado. Ó, eu tenho uma bateria de 20 que vai trabalhar com esse DOD, com esse C-rate, com essa simultaneidade. Olha? Vamos ver aqui agora no valida geração. O que mudou? Vamos pegar aqui no nosso primeiro ano de operação. Então agora a gente consegue ver que a bateria é menor, certo? A bateria aqui ficou até um pouquinho maior ainda, mas eu consegui fazer os 500 de time shifting. Mas olha que legal aqui, eu vou pagar custo de transporte. Por que eu estou pagando custo de transporte no horário fora ponta e paguei custo de transporte no horário ponta? Por que eu paguei custo de transporte no horário ponta? Por quê? Porque eu não tenho 100% de simultaneidade na hora que essa bateria está descarregando. Tá? Eu tenho 80% de simultaneidade. Ou seja, de tudo que a bateria descarregou, depois eu vou ter que puxar os outros 20% eu vou ter que puxar para zerar o meu consumo hora ponta, né? E na hora que eu puxar, eu vou pagar custo de transporte. Então, o Luvic automatiza todos esses cálculos para quê? Para te dar qualquer economia que você vai ter mês a mês. Uma economia bem precisa, tá bem? Outra informação que tem aqui, olha que legal. Aqui apareceu um outro alerta, ó, time shifting menor que o consumo ponta. Por quê? Porque a bateria degradou, na hora que a bateria degradou, eu não tenho mais capacidade na bateria, ó, aqui foi quando a bateria degradou, ela saiu de 100% e foi para 98%. Eu já não tenho mais capacidade na bateria para fazer o time shifting. Então, na hora que a bateria degrada, eu já não consigo fazer o time shift. Então, por que é importante? Na hora que você está dimensionando a tua bateria, você vai falar o seguinte, putz, aqui, na hora que chegar no segundo ano de operação, eu já não tenho mais capacidade da bateria para fazer aquele 100% de time shift que eu tinha configurado. Então aqui você tem opções, você mostra para o seu cliente isso ou você aumenta o teu banco de baterias para conseguir levar esse time shift aqui, sei lá, nos primeiros 5 anos de operação do sistema. Então você consegue ter essa visão bem clara, se a bateria que você está fazendo ela está superdimensionada, ela está subdimensionada. E aí é importante você pensar nisso, esse meu consumo time shift ele vai ser 100% simultâneo ou não, vai depender de como você vai configurar isso no inversor. Fechou? Então, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o time shift. Então, o que é importante? Muda para sistema híbrido, coloca aqui qual que é o percentual que você quer fazer de time shift. Aqui eu coloquei 100%, mas talvez não, talvez você quer fazer time shift de 20%, 30% do teu consumo do ponta, né? E as informações aqui da bateria. Valida aqui qual que é a bateria que você quer usar, deixa tudo certinho, e a gente pega essas informações, tudo que a gente configurou aqui, e faz para você o cálculo de economia, de payback, e simula a operação desse sistema, né? Então aqui você vai conseguir ver de forma clara que esse meu sistema aqui, por exemplo, eu não posso falar para o meu cliente que é o seguinte, cara, eu te garanto aqui essa economia de 5 anos. Não, a bateria ela vai degradar, o primeiro ano ela vai dar uma economia, no segundo ano uma economia menor, no terceiro ano uma economia menor. Por quê? Porque a bateria está degradando, eu já não consigo mais fazer aquele time shift
igual ao primeiro ano. A não ser que, nesse meu cenário, eu aumente a bateria. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia vir aqui e colocar uma bateria de 25. Na hora que eu coloco 25, vamos ver como é que ficou aqui, eu vou ajustar de novo aqui para ele. Sempre que acontece isso, o Luvic vai pedir para você confirmar essas informações. Por quê? Por que confirmar? Porque realmente você precisa confirmar e ter certeza do que você está fazendo. Então vamos vir aqui, ó. Veja que agora já foi lá para frente. Então eu consigo garantir para o cara que até 2035 eu vou conseguir fazer 100% de time shift dele, porque eu tenho bateria para isso. Tá? Olha que outra coisa legal. Se eu chegar aqui e... Vamos só ver aqui, ó, aparelho de geração. Quando que essa bateria vai chegar no final de vida útil dela? Vai chegar no final de vida útil dela aqui, ó, fim da vida útil em 2043. Se eu chegar aqui, só para vocês verem o impacto disso, e falar que essa bateria vai trabalhar com um ambiente lá onde ela vai ficar guardada no quartinho, lá a temperatura média é 35 graus, a gente sai do final de vida útil de 2043 para 2035. A gente perde 8 anos de vida útil. Então veja que a temperatura é algo que impacta muito na vida útil da bateria. Tá bem? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então pensem como time shift, uma forma de eu poder armazenar energia numa bateria. Lá, normalmente no nosso cenário aqui, quando eu tenho geração solar, descarrego essa bateria no meu horário ponta, aqui no caso do grupo A. Então é como se eu estivesse deslocando o meu consumo, aumentando o meu consumo simultâneo do meu sistema. Fechou? Isso aqui costuma dar payback muito legal, tá? Principalmente nas distribuidoras mais lá do Nordeste e do Norte, onde a gente tem um diferencial muito grande entre ponta e fora ponta. Então costuma dar um payback bem legal. Faça o dimensionamento aqui de vocês, vem aqui no balde de geração, confere certinho, cota no distribuidor de vocês, coloque aqui o valor desse sistema e veja informações de payback. Fica muito legal, tá bem? Nessas regiões Norte e Nordeste do nosso país. Era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o time shifting. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou chame aí o nosso time de suporte, tá bem? Vamos para o próximo vídeo agora.